boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. A bolsa sobe forte, 1,5%, chegou a subir na máxima cerca de 2%, está cotada em 109.100 pontos e o dólar cai 1%, está valendo R$ 5,13. O dia de negociações reduzidas por causa da proximidade do Natal. A bolsa sobe mesmo com os índices lá fora operando mistos. Esse descolamento acontece por causa de uma redução da percepção de risco por aqui, inclusive com alívio nos juros, como vocês estão vendo aí, os juros em queda. Não é tão óbvio entender o que está acontecendo, já que nessa semana foi aprovada a PEC, que libera um aumento de gastos superior àquele valor de R$100 bilhões que o mercado queria. O valor ficou mais perto de 170 bi ou até 200 bi com alguns penduricalhos. E a percepção foi de que os nomes anunciados para os ministérios de Lula dão uma cara mais petista do que de frente ampla à equipe econômica. Mas eu conversei com o Nicolas Borsoi, da Nova Futura, para entender o que está acontecendo e ele disse que tem uma combinação de fatores. Então há uma redução forçada de posições em um mercado que estava muito pessimista, ou seja, tem aquele ditado que diz no mercado que os ativos sobem no boato e caem no fato. Aqui a gente pode dizer que os ativos já vinham caindo com os boatos sobre a equipe econômica e PEC e agora então subiram no fato, até porque o fato foi que a PEC veio melhor que o esperado, com uma redução no seu prazo de 2 para 1 ano. Nicolas também falou sobre outros pontos, como uma composição mais técnica na diretoria do BNDES, bons dados de arrecadação e de investimentos estrangeiros que vieram nessa semana, e um último ponto ainda, que é a especulação sobre o nome de Simone Tebet no planejamento, que pode ser mais um fator que estaria ajudando aí a impulsionar as bolsas, porque seria um nome mais ao centro do que outros nomes aventados. Lá fora também, o dado do PCI, da inflação lá nos Estados Unidos, dentro do esperado, também ajuda a tirar um pouco da aversão ao risco e também ajuda os nossos índices por aqui. Mais cedo também hoje saiu o IPCA 15, a prévia da inflação, que mede os preços do meio de novembro ao meio do mês de dezembro, ficou em 0,52%, em linha com a expectativa do mercado. O índice desacelerou levemente em relação à alta de 0,5%, de 0,53% em novembro, e com esse dado de dezembro, a inflação medida pelo IPCA 15 fecha o ano de 2022 com alta de 5,9%. Transportes e alimentos foram os destaques de alta. Eu falei mais cedo com o André Braz, da FGV, ele disse que se não fossem as medidas artificiais tomadas pelo governo esse ano, talvez a inflação fechada do IPCA 15 ficaria mais perto de 8% e 8,5%. E os riscos são, para 2023, o descontrole fiscal, que pode pressionar a demanda, e também o aumento de gastos, que pode pressionar a demanda e também pode acabar batendo no dólar. Agora a gente fala um pouco também dos destaques da semana, dos nomes de ministérios e secretários que foram indicados para o Ministério da Economia. A gente conversou mais cedo com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset, para trazer um panorama de como ele viu, então, essas indicações que foram feitas ontem. Vamos ouvir. A gente tem um quadro que é majoritariamente petista, né? E a direção acho que está clara, assim, é uma agenda econômica que vai privilegiar essa agenda mais heterodoxa, vamos colocar dessa forma, e aí fica essa apreensão do mercado que, tendo começado já de uma forma não muito boa, né, com gasto extraordinário muito elevado, e mais esses nomes, o mercado fica bastante apreensivo sobre o que vem a seguir. Então, acho que mesmo com o Lula Rezende muda pouco a composição, acho que o governo está claramente com dificuldade de atrair bons quadros, né? A gente viu em várias posições o governo indo para a segunda, terceira, até quarta opção, né, de convite. Aí o Gabriel fazendo uma menção à especulação também de André Lara Rezende para o Ministério do Planejamento. Agora a gente muda de assunto porque a Comissão de Valores Mobiliários publicou nesta sexta-feira novas regras para os fundos de investimento. O novo marco regulatório do setor, que entra em vigor a partir de abril do ano que vem, vai permitir que os investidores apliquem em ativos ambientais, como créditos de carbono, e também criptoativos. Investidores individuais também vão poder passar a aplicar em FDICs, que antes eram restritos a investidores qualificados. Os fundos de varejo também vão poder aplicar até 100% do patrimônio no exterior, sendo que hoje só podem investir até 20%. E um outro ponto prevê que, se o patrimônio líquido do fundo ficar negativo, o investidor não vai mais ser obrigado a fazer aportes adicionais, como ocorre hoje. Para a gente fechar agora, vamos passar rapidamente pelas bolsas internacionais. As bolsas na Europa e nos Estados Unidos operam majoritariamente no positivo. Chegaram a cair, mas viraram para alta depois que saiu a inflação medida pelo PCI, que é o principal dado observado
utilizado pelo Fed, pelo BC americano, para tomar decisões sobre juros. O núcleo, que é a medida mais olhada, ficou em 0,2% em novembro, 4,7% em 12 meses, em linha com o que era esperado pelo mercado, mas ainda que o indicador esteja no ritmo mais lento em 13 meses, detalhes dentro do PCI sugerem que a demanda ainda não está esfriando rápido o suficiente para mudar a direção do Fed e a intenção do Fed em manter a elevação dos juros no ano que vem. Ontem saíram dados de PIB e seguro-desemprego, também mostrando a economia americana aquecida. Isso trouxe uma percepção de que a gente ainda vai conviver com juros altos no mundo todo, derrubou as bolsas ontem. Hoje as bolsas tentam engatar uma recuperação, mas sem muita força também no mercado externo. Bom, e a gente fica por aqui. Você acompanha mais notícias e atualizações no mercado com a Isabelle Salemi às 2h55 da tarde, com a terceira edição do CNN Mercado. Muito obrigada, até lá. Tchau, tchau.